pegar uns vídeos mais fortes. Bom, então, a gente vai fazer essa discussão aqui durante essas 4 aulas desse mini curso, né? Vamos trabalhar, então, o que são grupos espaço-temporais e, especialmente no caso da relatividade especial, o grupo espaço-temporal que nós vamos considerar vai ser o grupo de Lorentz, e vamos estudar as representações do grupo de Lorentz, e com isso nós vamos desenvolver um formalismo tensorial para a relatividade especial no espaço de Minkowski. Mas o que está motivando um pouco a nossa discussão é que, no fundo, a gente vai estar tentando descrever de uma maneira sistemática aquilo que são os campos fundamentais e as partículas fundamentais do modelo padrão. Os leptons, né, importantes para as interações nucleares fracas, as interações eletromagnéticas também. Os quarks também têm interação fraca, têm interação forte. Os bósons de Gauge, quer dizer, aqui se localizam, né, os bósons de Gauge que a gente conhece. O fóton está aqui, os bósons carregados das interações fracas, dados mais e menos, o Z0, e os gluons das interações nucleares fortes estão aqui também. Nós vamos colocar aqui o graviton ainda, porque nós não vamos estar muito... nesse curso aqui a gente não vai estar muito interessado não vai estar muito focado na questão da gravitação. A gente vai falar do modelo padrão sem extensão, o modelo padrão tradicional que não incorpora a gravitação como interação microscópica fundamental. E o escalar de Higgs, que é um objeto bastante importante, né, que está por trás de toda essa discussão da massa no modelo padrão. Então, nós vamos localizar esses objetos em conexão com a relatividade especial e com o grupo de Lorentz. Então, um pouco essa vai ser a nossa ideia aqui. Em física, né, por que essa sistematização de grupos é importante? A gente faz um uso, muitas vezes nos cursos não fica claro, mas o que a gente está, na verdade, trabalhando são técnicas, ferramentas de teoria de grupos. Quando a gente estuda, por exemplo, tensores, a gente faz um curso de álgebra linear e aprende o que são tensores, transformações de tensores, operações, cálculo tensorial, álgebra tensorial. No fundo, a gente está desenvolvendo alguma coisa que está ligada à teoria de grupo. O grupo, né, a importância, né, dos grupos nas teorias físicas, né, é que as teorias físicas, estou falando agora das teorias ligadas às interações fundamentais, teorias mais fundamentais, não estou falando de teorias macroscópicas. Estamos falando, por exemplo, da eletrodinâmica, que é uma parte do modelo padrão, as interações eletromagnéticas aqui. Vamos estar falando das interações nucleares fracas, e das interações nucleares fortes. Vamos estar falando dessas interações. Essas interações estão associadas ao que nós vamos ver que são grupos unitários. Aqui nós temos um grupo unitário 1, aqui nós temos um grupo unitário SO2, e aqui nós temos um grupo unitário SO3, associado a um número quântico chamado Bohr. E aqui nós temos um número quântico, SO2, associado ao que a gente chama de isospin fraco. E claro, no eletromagnetismo e na eletrodinâmica, o número quântico que está em jogo é a carga elétrica. Então, as interações, né, elas estão associadas a propriedades que as partículas têm, que nós chamamos de números quânticos. E essas características das partículas são as características que vão ditar a sua forma de interagir entre elas, né, umas com as outras, e com os chamados bósons de grupo. Mas cada teoria fundamental, o modelo padrão, ele é fundamentado em cima dessas 3 simetrias. Eu vou usar a abreviação standard, o modelo padrão de português, né? O modelo padrão da física de partículas, ele é grafado, e muitas vezes encontra referência na literatura como sendo o modelo SO3 cartesiano, SO2 cartesiano 1.
Significa, então, que nós estamos tendo uma descrição unificada, né? A gente está tendo uma descrição onde nós colocamos as interações eletromagnéticas, as interações frágeis, ou seja, isso aqui é o setor eletrofrágil, e nós chamamos de interações eletrofrágeis, o setor eletrofrágil. E aqui é o setor forte, o setor das interações fortes. Então, a gente está descrevendo essas três interações num único modelo. E a gente procura compreender a origem comum que essas interações têm. Isso é a proposta do modelo padrão. Mostrar que as interações que nós vemos como sendo muito distintas no nosso mundo, nós vemos, uma coisa é eletromagnetismo, outra coisa é interação fraca, uma coisa é uma aniquilação, é mais, é menos, dando gama, gama. Uma outra coisa é um decaimento beta, em que o nêutron decai no próprio, no elétron, no antineutrino. Uma outra coisa é uma reação, né, uma reação nuclear, em que eu tenha formação, por exemplo, de mesons e íons, né, a partir ou formação de hadrons em geral, a partir de espalhamento, de aniquilação, é mais, é menos se aniquilando, produzindo fótons, e esses fótons interagindo com os quarks e produzindo o setor hadrônico. Então, essas interações são todas associadas a números quânticos, né, com propriedades da matéria que nós adotamos, né, associamos a isso que nós chamamos de números quânticos. Bom, nós vamos querer então, esses grupos, né, vamos querer então trabalhar um pouco essas propriedades, mas pensando que essas partículas que constituem o modelo padrão são partículas relativísticas, então vai ser importante para nós dar um tratamento de relatividade inicial no grupo que vai estar em jogo. Então, nas teorias físicas, nós temos um grande aporte desses chamados grupos. Mesmo na física não relativista. Quem faz matéria condensada, quem faz materiais, por exemplo, está acostumado, usa uma mecânica quântica não relativística, usa uma teoria de campos não relativista, que a gente chama de teoria de Many-Body, teoria de mundos corpos. Mas ali também existe um grupo. Existe também um princípio de invariância, que é o princípio de invariância de Galileu. O grupo é galileano. Então, um pouco o padrão das teorias físicas hoje em dia, existe, vamos colocar assim, um script que mais ou menos as teorias físicas têm que seguir. O script está baseado no conceito de algum princípio de invariância, alguma lei de simetria. E essa lei de simetria, ela está associada a um conjunto de transformações, é uma simetria, uma invariância sobre certas transformações. Essas transformações se organizam naquilo que nós chamamos um grupo de transformações. E essas transformações com essas simetrias induzem um conceito, que é o conceito de covariância. E aí as teorias físicas, elas têm que ser escritas de uma forma dita covariante. Covariante significa de uma forma tensorial. Nós precisamos sempre buscar os tensores. Então, a organização, mais ou menos, só para a gente ter uma ideia daquilo que a gente vai seguir, né, como princípio de condução na formulação de todas as teorias físicas. Nós pensamos que as teorias físicas que a gente formula, elas vão estar sempre associadas, né, a alguns chamados princípios de simetria, invariância. A palavra, vamos dizer assim, sinônima de simetria sinônimo é invariância. Invariância ou simetria significa que algo não se transformou. Se eu tenho uma invariância, pressuponho que eu tenho uma transformação. Então, esses princípios de simetria são princípios de simetria associados a alguma classe de transformações. Bom, a transformação mais comum em que a gente tem contato, desde a da física 1, são as transformações de coordenada, as transformações de referencial. Eu faço transformações galileanas, a gente faz transformações galileanas, a gente faz transformações em que, por exemplo, um observador está se movendo com velocidade relativa a um outro.
velocidade constante. Em geral, a gente está interessado nisso nas classes de observadores inerciais. Então, nós temos observadores que se deslocam com velocidades constantes relativas. Essa é uma transformação de coordenadas que a gente faz muito usualmente, mudar o referencial. Outra transformação que nós fazemos é uma rotação. Um observador pode fixar um sistema de eixos coordenados que é rotacionado em relação ao sistema de coordenadas de um outro observador. Então, nós temos transformações entre observadores. Nem sempre, normalmente, entre observadores do espaço físico. Eu vou deixar essa palavra transformações sem o complemento observadores, porque, por exemplo, nas interações fundamentais, quando a gente fala do que é uma transformação de carga de cor, o que é uma transformação de espinho isotópico fraco, a gente não está falando realmente de um observador físico, a gente está falando de transformações num espaço interno que nós vamos especificar o que é. Mas se estou falando só em física 1, quando a gente faz física 1, física 2, a gente fala, vamos fazer transformações de observador, mudanças de referencial. Então, essas são transformações. E essas transformações estão me dizendo, será que a física depende do observador? Dois observadores que estão em movimento relativo uniforme, com velocidade constante. A física de um, as equações que um escrever são compatíveis com as equações que o outro escrever? Ou seja, as leis da física devem independer da observação. Todos os observadores vão escrever as mesmas leis da física, mesmo que não escrevam as mesmas grandezas, né? Um observador está no sistema de observação, ele pode escrever, estou estudando o movimento de uma partícula, a força que atua sobre ela é no momento linear dessa partícula. Um outro observador vai ver essa partícula podendo ser atuada por uma outra força. E essa partícula, para o outro observador, o momento dela não é o mesmo, ela tem um outro momento. De repente, um observador que está caminhando, então, se um observador está caminhando, ele vai ver e o outro observador está parado no laboratório, ele não vê as mesmas velocidades da partícula, vai ver a questão da velocidade relativa ao observador que está em movimento. Então, o momento linear muda. A força, o não mudar. A força é uma coisa, mas se eu tiver uma rotação, claramente a força muda. Mas o que é importante é que ambos os observadores vão escrever a mesma lei da física. Eles podem estar vendo momentos e forças diferentes, mas a relação entre força e momento para um observador é exatamente a mesma relação entre força e observador para outro momento. Posso até falar também de uma mudança na origem dos tempos e colocar aqui um detalhinho. O que é importante é que a estrutura da lei física não dependa do observador. Diferentes observadores observam diferentes grandezas físicas, mas as relações entre essas grandezas físicas que constituem as equações fundamentais do modelo da física que ele está estudando, essas relações não mudam. As relações, as leis são invariantes, mas as grandezas não são invariantes. Então aqui entra em jogo dois conceitos, que é o conceito de invariância e o conceito de covariância. Vamos lá. Então nós temos um princípio de simetria, está dizendo, quando eu faço transformações no sistema físico, alguma coisa não muda. Vamos ver já um exemplo claro disso. Essas transformações se agrupam numa classe que nós vamos chamar de grupo. Então a estrutura matemática vai agrupar, vai reunir essas transformações vão ser os grupos, em geral grupos de Lie. E depois, as leis físicas, as teorias físicas são descritas por leis físicas. As leis físicas, elas devem ser covariantes. Aí nós vamos introduzir o conceito de covariância. Devem ser covariantes com respeito ao grupo de transformações. Em questão. E aí, esse conceito de covariância é o conceito que me introduz a ideia dos tensores. E aí que nós vamos precisar usar em física, né, fortemente a ideia do que são objetos tensoriais. Quando eu quero escrever as leis físicas de forma covariante, significa que eu vou escrever essas leis físicas
em termos dos tensores, né, que são associados a esse grupo. Então, as classes, né, vamos dizer assim, os objetos matemáticos que vão estar em jogo, né, nessa descrição da física são o conceito de simetria, grupo de simetria, portanto, tem um grupo matemático, uma estrutura matemática chamada grupo associada a essa simetria, e nós vamos ter o conceito de covariância. As teorias físicas devem ser escritas em forma covariante. Covariante significa que em forma tensorial, em forma tal que diferentes observadores que difiram entre si por essas transformações, eles possam relacionar as suas respectivas equações através da ideia de tensores. Então, basicamente, essas aqui são as ideias que estão em jogo. Isso aqui vamos dizer assim, o referencial que nos guia na construção de todas as teorias físicas, seja do modelo padrão, seja do eletromagnetismo. No fundo, as equações de Maxwell, quem já estudou as equações de Maxwell, as equações de Maxwell, o eletromagnetismo, ele guarda todas essas propriedades. Quem é o princípio de simetria, o princípio de invariância do eletromagnetismo? O princípio de invariância que está por trás da interação eletromagnética, da teoria, né, das teorias eletromagnéticas, é o princípio de que a velocidade da luz é c e ela é independente do sistema de observação. Todo e qualquer observador inercial, independentemente de quanto seja a sua velocidade, eles vão concordar que todos vão ver a velocidade da luz como sendo c. A velocidade da luz não vai variar quando quando eu mudo de observador, como acontece normalmente com a velocidade. Se eu tenho uma velocidade v em relação ao laboratório e tem um cara caminhando com a velocidade v', a velocidade de v vista por v' vai ser v menos v'. Tem uma velocidade relativa. Com a velocidade da luz isso não acontece. Todo mundo vai ver c. Ou seja, c menos v é igual a c e v não é zero. Tem uma álgebra diferente aí. Né? Então a velocidade da luz, ela é uma invariância do eletromagnetismo. O grupo que está por trás disso, existe um grupo por trás, coordenando as equações de Maxwell, que é o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz, vamos aprender, vai ser objeto de maior interesse do nosso curso. É um grupo que, na teoria de grupos, nós grafamos por essas iniciais, SO13. É um grupo, como já vamos ver hoje, de transformações ortogonais especiais num espaço com uma direção temporal distinta de 3 direções espaciais. Tempo e espaço são distintos, e aí eu tenho esse chamado grupo de Lorentz, que vai estar coordenando as transformações entre observadores que se movimentam com velocidades relativas próximas da luz, velocidade relativista. E as equações de Maxwell, elas são então covariantes sobre as transformações de Lorentz. Os observadores distintos vão ver campos elétricos e campos magnéticos diferentes. Por exemplo, se eu tenho uma carga em repouso no laboratório, a carga está parada em repouso, o observador no laboratório está vendo a carguinha parada, ele tem um problema de eletrostática. Ele vai ver o campo elétrico gerado por essa carga. Se um observador está passando pelo laboratório, está em movimento, para ele, aquela carga não está parada, para ele aquela carga está indo para trás. Aquela carga está indo para trás. Então, para ele, a carga está caminhando para trás. Se uma carga está em movimento, ela gera uma corrente. Então, esse observador que está passando pelo laboratório, ele não vai ver só um problema de eletrostática, ele vai ver um problema de magnetostática também. Ele vai ver uma carga elétrica, uma corrente elétrica estacionária, que vai gerar para ele também um campo magnético. Então, o observador que está caminhando pelo laboratório, ele vai ver um campo E e um campo B. O observador que está parado no laboratório vai ver só um campo E. Então, para um campo magnético é zero, para outro não. E os campos elétricos não são iguais. Mas as equações de Maxwell, se um escrever, ele tem campo E e B, ele escreve as equações de Maxwell dele. O daqui só tem campo E, ele vai escrever as equações de Maxwell dele. As equações de Maxwell são válidas para esse, e as mesmas equações de Maxwell são válidas para esse. As equações de Maxwell não mudam, elas não perdem a validade. Elas mudam
Os campos mudam, mas as relações entre os campos não mudam. Então, isso é o que se chama de covariância. Se uma lei física é válida para uma classe de observadores, essas mesmas leis físicas são válidas para uma outra classe de observadores que se distinguem dos primeiros por essas transformações. Então, as transformações, elas relacionam observadores. E o princípio de covariância garante que as leis físicas escritas por um observador são válidas, como são válidas as leis físicas escritas por outro observador. Só que as grandezas que constituem essas leis físicas são diferentes, mas as relações entre elas não. E aí a questão, se uma lei física é válida para um observador e ela também é válida para outro observador, a transformação de um observador para outro é o que nós indicamos como covariância. A covariância é a capacidade que nós temos, né? É vamos dizer assim, ferramental que nós temos para poder relacionar as leis físicas escritas por um observador com as leis físicas escritas por outro observador. Covariância não é invariância. Invariância é algo que não se transforma, não muda, é simétrico. A covariância é algo que muda, mas muda de uma forma compatível a que as equações da física sejam válidas para diferentes observadores. Isso, é claro, que ainda é um pouco abstrato numa primeira visão. Com a prática, isso vai ficar claro, né? Mas eu estou colocando para vocês que aqui está toda a ossatura de uma teoria física. É isso que a gente precisa. Quando você vai formular uma sua teoria física, você tem que ter clareza sobre qual é o princípio de simetria que está. Isso, pelo menos, é como a física está estruturada hoje. Essa é uma ideia que começou a ser montada no século XIX, um pouco a partir da relatividade, mas, sobretudo, a partir dos trabalhos de Dirac. Dirac e Wigner foram praticamente assim, os dois grandes cavaleiros, né, da questão das simetrias em física. Formular uma teoria física organizando a teoria com a sistemática das transformações dos grupos, né? Conceito de simetria. Porque senão a coisa fica muito solta. Então, sempre que a gente tiver um modelo físico, ou um sistema físico, e a gente quiser descrever, a gente vai ver se tem um princípio de invariância, se tem um grupo de transformações, e quais são os tensores e os elementos que definem a covariância das equações que descrevem esse modelo que eu estou propondo. Então, a gente tem que seguir essa estrada. Essa estrada nós seguimos meio implicitamente, inclusive quando a gente faz um curso de mecânica clássica, não fica muito claro. Mas o que a gente está falando é de vetores. Quando vocês aprendem o primeiro capítulo lá do Halliday, que é uma grandeza escalar, que é uma grandeza pseudo-escalar, que é uma grandeza vetorial, que é uma grandeza pseudo-vetorial, o que é uma grandeza tensorial, o que vocês estão aprendendo? Vocês estão aprendendo a classificar as grandezas como tensores, como classes de covariância. De quem? Na mecânica clássica? Do grupo de Galileu. Eu posso fazer rotações, mas eu sei que uma força, uma aceleração, uma velocidade, força, aceleração, velocidade, momento angular eu deixaria um pouquinho de lado, porque o momento angular em 3 dimensões é uma casualidade que ele seja um vetor. Na verdade, ele é um tensor. Mas outras grandezas vetoriais, pelo campo elétrico, as grandezas que nós definimos como os vetores, elas têm um padrão claro de transformação quando eu faço rotações. Depois, que são grandezas escalares e que são grandezas tensoriais. Então, quando a gente estuda, classifica, né, o primeiro probleminha lá do Halliday, de exemplos de grandezas escalares, pseudo-escalar, temperatura, aí vai temperatura, pressão, vai escalar charupada com massa, tempo, né? A gente está aprendendo, no fundo, a descobrir quem são os tensores de um grupo, que é o grupo de Galileu, e que deixa invariante o produto escalar. Deixa invariante o produto escalar entre vetores, os ângulos e os módulos dos vetores. Então, a gente está sempre, às vezes, mesmo sem saber, a gente está fazendo isso. Então, é melhor a gente fazer isso sabendo o que a gente está fazendo. Então, isso se aplica, essa lição se aplica, por exemplo, na relatividade. Esse, mais ou menos, esse é mais ou menos assim, o discurso inicial, conceitual, que justifica, né, a ênfase, a atenção que a gente dá à ideia de simetrias em física,
a ideia de grupos em física e a ideia de tensores. Por que os tensores são tão importantes? Porque os tensores são os elementos em termos dos quais eu devo descrever as teorias físicas e os sistemas físicos. Eu preciso sempre buscar quem são os tensores de um dado grupo. Então essa é a primeira tarefa, uma tarefa que a gente vai aprender a sistematizar aqui. Você queria falar alguma coisa dela? É o seguinte, vou dizer, eu quero construir uma teoria física. Como é que você vê a história? Antigamente a pessoa falava em princípios, conservação da energia, princípio da inércia, eram princípios, assim, princípios, né? Gerais. Você agora está querendo dizer que tem que ter um princípio de simetria. Como é que você vê essa evolução histórica do princípio de simetria? Bom, vamos dizer assim, história, eu não sou bom de história da ciência, não, eu estou colocando assim, porque eu estou pensando que, no fundo, o que está por trás, quando Newton formulou os 3 princípios fundamentais, né, que a gente chama de 3 leis de Newton, o princípio da inércia, o princípio da ação e da reação e o princípio da dinâmica, né, no fundo, tem um conceito que está subjacente aí, que é quando ele diz que se percebe a ideia de aceleração, e que a aceleração é alguma coisa mais importante do que a velocidade, e que você relaciona a força com a aceleração de uma maneira universal, né? A força está sempre ligada à aceleração desse modo. O que está por trás disso tudo aí, além da ideia da inércia, é o princípio de uma simetria. Porque nós estamos dizendo que a mecânica, as leis da física, a força é igual a ma, essa é uma lei universal. Qualquer observador que esteja em movimento relativo, uniforme em relação a outros, e aquela chamada classe de observadores inerciais, eles vão concordar de escrever a mesma lei de Newton. Você poderia se colocar da seguinte maneira: da mesma forma como nós vamos descobrir aqui no nosso curso, no final do nosso curso, eu pretendo, na última aula, a gente mostra que se nós não conhecêssemos as equaçes de Maxwell, se não tivesse havido todo aquele histórico de investigação sobre lei de Coulomb, depois lei de Gauss do magnetismo, a lei de Biot-Savart, depois virou a lei de Ampère, depois a lei da indução de Faraday, e depois a ideia da corrente de deslocamento que gerou a lei de Ampère-Maxwell, houve todo um processo histórico, fenomenológico, que a gente foi colocando elemento por elemento e construiu. Maxwell sintetizou as chamadas equações de Maxwell no século XIX. Se nós não tivéssemos tido essa herança, mas se nós tivéssemos entendido que, pelo princípio de Einstein, né, da constância da velocidade da luz, existe uma simetria e existe um grupo coordenando essa classe de fenômenos da natureza, nós vamos poder chegar às equações de Maxwell por uma argumentação puramente de simetria. E a gente vai chegar, opa, tá aqui, ó, aqui está a lei de Faraday, aqui está a lei de Gauss, aqui está a Ampère-Maxwell. Então a gente pode construir as equações de Maxwell sem saber agora do histórico. Eu posso negar a história das equações de Maxwell e, através de uma argumentação de simetria, baseada apenas em grupo de Lorentz, se eu soubesse só o grupo de Lorentz, eu posso construir as equações de Maxwell, chegar às equações de Maxwell, mas provar as equações de Maxwell, independentemente delas terem sido primeiro descritas fenomenologicamente. Então, essa é a força do conceito de simetria. A pergunta aí na mecânica: será que nós conseguiríamos construir a mecânica newtoniana dessa forma? Nega Newton. Não existiu Newton, não existiu Galileu, não existiu Copérnico, não existiu Kepler. De repente, eu consigo, de uma certa maneira, mostrar que F é igual a ma, baseado em princípios de simetria. Essa lição, essa tarefa, é tão simples quanto a tarefa de Maxwell? É isso que você está perguntando. Né? Então, o que está por trás? Né? Será que para construir a mecânica clássica, a gente vê que a mecânica clássica levou mais de um século para ser montada, desde Galileu, até, quer dizer, tinha todo um precedente, né, que já vinha dos gregos, a descrição de a relação, o que é velocidade, o que é aceleração, até chegar a ideia de aceleração, Galileu, aí chegou Newton, aí tinha Copérnico, Kepler, que deram bases, né, de astronomia, para poder entender que havia uma lei mais universal coordenando o movimento planetário, e aí se construiu a mecânica. A pergunta, se eu nego tudo isso, né, e sou um garotinho do século XX que aprendeu essas coisas de simetria, será que eu consigo reconstruir a mecânica newtoniana? Será que eu consigo ser um Newton linha, sem precisar passar por todas as formas? A gente consegue ser um Maxwell linha.
Vocês vão ver que todos vocês vão ser tão poderosos quanto Maxwell no final desse curso. Mas claro, a história é importante. Claro que não foi assim também. Depois, né, aquela coisa, depois que a boiada foge, que você vai fechar a porteira. Depois que aconteceu, devia ser isso, por isso, por isso. Mas também, se não houvesse as equações de Maxwell, talvez não fosse detonada toda a discussão que gerou a relatividade restrita, que gerou esse grupo. Então, a questão é enrolada, né? Historicamente, a gente não sabe separar o que é o ovo, o que é a galinha. Mas eu estou falando de uma visão simplista de que, suponha que a gente seja arrogante o suficiente para negar Maxwell e fala, eu descubro as equações de Maxwell, porque eu sei relatividade. E está lá. Agora a pergunta, eu descubro as leis de Newton, negando a história, mas baseado no princípio Yuppie do século XX. Como é que fica essa questão? Essa questão é mais complicada que a mecânica. Vocês vão descobrir, ao longo da vida de vocês, que nada é mais complicado até hoje do que a gravitação. Apesar de a gente começar por ela, a gente começa levando tombo, a gente começa, né, sentindo a gravitação, levando maçã que cai na cabeça, dizem, né, ou abacate, né, ou jaca que cai na cabeça, né, a gente sente algum fenômeno. Parece que esse é o fenômeno que é mais ligado ao nosso dia a dia. Do ponto de vista da física, esse é o que menos iniciado até hoje. Nunca ninguém levou um choque de um quarto com corpo. Nunca ninguém levou uma porrada de um neutrino. Mas a gente tem um controle muito grande sobre essas coisas. Quando a coisa está no nosso mundo, é que a gente fica com mais dificuldade. A questão é, eu consigo chegar às equações de Newton, tão fácil como eu falei, chegar às equações de Maxwell, negando a história, baseada apenas em princípios de simetria? A questão de Newton está ligada com a gravitação. Massa. Massa é o grande barato. Inércia. Massa. Massa está ligado com a energia. Nós só fomos descobrir isso 3 séculos depois de Newton. E aí é que a questão, Newton começou a ser entendido a partir da relatividade. Quando Einstein começou a formular a relatividade, que ele entrou em contato com a ideia de inércia, do que é energia, do que é massa, é que Newton pode ser melhor avaliado, ou melhor reavaliado. Então, se nós quisermos reescrever a mecânica, a gente vai ter que fazer uma coisa mais elaborada. A gente teria que pensar num grupo de Lorentz, não o grupo de Lorentz da relatividade especial. A gente teria que ir para a relatividade geral, Einstein, 1914. Da relatividade geral, a gente tem realmente uma teoria fundamental para a massa e para o campo gravitacional. A partir da relatividade geral é que eu vou saber extrair dela a basezinha que está lá da mecânica newtoniana. Então a mecânica newtoniana, ela acaba, quer dizer, a questão da gravitação e a mecânica também newtoniana, ela acaba estando muito escondida dentro da relatividade geral. E a relatividade geral é algo mais complicado do que, por exemplo, a relatividade especial, do que o eletromagnetismo. O eletromagnetismo está muito ligado com a relatividade especial. E a mecânica, forças, né? Campo gravitacional, massa, sobretudo massa, a grandeza massa, está muito ligada com a questão da relatividade geral. Então, por isso, Dória, que eu diria que a gente poderia sim, mas seria um exercício muito mais abstrato você imaginar que você começa da relatividade geral para você chegar, por caso particular, nas equações de Newton. O que a gente consegue fazer no eletromagnetismo. Você sabe da relatividade especial e você escreve no teu caderninho, em equações pequenininhas, as leis de Maxwell, as equações de Maxwell. Fala, poxa, aqueles caras trabalharam tanto para chegar a isso que eu cheguei para uma argumentação teórica muito simples. Simples mesmo, baseada só em cálculo de matriz. Então essa que é a questão. Então, eu diria que, à medida que a gente vai evoluindo nas teorias físicas, a gente vai descobrindo, na verdade, as bases das teorias que a gente pensa que são as mais fundamentais e as mais simples, e que, na verdade, não são tão simples. Então, talvez daqui a alguns anos, quando a gente tiver mais controle daquilo que é uma teoria grande unificada, ou digamos, até mesmo quando a gente tiver uma compreensão muito mais profunda das teorias de supercordas, é que a gente vai entender com muito mais clareza, até mesmo a relatividade geral. Então, a ciência, ela caminha dessa forma. Aquilo que é muito básico hoje, ela é descoberta, vamos dizer, de uma forma mais empírica, mais fenomenológica,
para lá na frente a gente perceber que essa descrição empírica, que essa fenomenologia é parte de um modelo teórico muito mais elaborado. Tem sido assim. Então, o argumento de simetria é muito importante porque você generaliza muito, é um argumento muito amplo. Então, muitas vezes, por argumentação de simetria, você consegue propor, eu não digo descobrir, mas você consegue propor, você consegue discutir questões físicas que ainda não estavam claras, baseadas na observação. Então, é a situação da física de altas energias, a física de altas energias, tanto teórica quanto experimental hoje em dia. O LHC, ele está sendo construído não por uma iniciativa, digamos, ditada pela própria física experimental. Foi a física teórica, com a sua ideia de simetria, com a sua ideia de interações fundamentais, que desenvolveu vamos dizer assim, um referencial teórico, né, muito amplo, dando origem a muitos novos fenômenos que nós não observamos hoje ainda. E aí é preciso construir essa grande máquina para checar a validade das previsões e da precisão que essa teoria pode trazer em cima das teorias usuais. Quer dizer, o modelo padrão, a grande unificação, ela vai tornar mais precisa a nossa descrição da QCD e da interação eletroclássica e da própria eletrodinâmica. Então, essa é a questão. Então, muitas vezes a gente precisa ter acesso a essa maneira teórica de pensar para poder ampliar os horizontes, abstrair, viajar mesmo, sem medo, sem culpa. Viaja. É físico o que eu estou fazendo? Não sei. Estou fazendo uma coisa abstrata que eu espero que possa ser física alguma hora, algum dia. Mas você dessa forma amplia. Né? Porque se a gente ficar só olhando para o que a gente quer ver, a gente não vai avançar muito. Porque hoje em dia, né, uma coisa era, antigamente, você tinha muita coisa macroscópica para ver. Hoje em dia a gente tem que analisar a estrutura do quark que está dentro do próton, que está dentro do núcleo atômico. Então, eu não tenho um bom senso comum para isso. E nem aparelhagem. Então, a aparelhagem que você tem é o teu cérebro. Você tem que propor, criar ideias, discutir conceitos, fazer propostas, se elas forem razoáveis, cacifadas pelo mundo internacional, entrarem no sistema, vão construir um acelerador para checar as tuas ideias. Se não, não. Você nunca vai ter as tuas ideias testadas, porque ninguém vai gastar dinheiro com as tuas ideias. Então é um pouco assim. Então, desculpa, agora só para acabar, para finalizar essa pergunta tua que detonou essa discussão. É a minha visão. Depois quem quiser falar, isso aqui eu não estou dando a verdade, eu estou dando a minha visão, porque o Dória perguntou. Então, a visão é que muitas vezes a ideia de simetria, essa abstração que a gente constrói, ela é importante para a gente ver até onde a gente vai. E aí, indo até onde a gente vai, a gente começa a ver se a gente começa a compreender de uma forma mais sistemática coisas que nos foram passadas de um modo mais empírico. Então, as equações de Maxwell que vieram depois de tanto esforço experimental, tanta fenomenologia, tanto fio ligado com ímã, né, com agulha magnética, aquelas confusões todas, o carinha ali, sem sujar um dedinho, ele vai escrever as equações de Maxwell. O que isso está me fazendo entender? Né? Ou então também, o cara que precisou levar uma maçãzada na cabeça, ele construía as leis de Newton, construía as leis de gravitação, sem precisar olhar o que Kepler fez, todo aquele trabalho de Tycho Brahe, de Copérnico, e assim vai. Qual é o princípio físico que me levaria a isso? Então essa é um pouco a ideia que está em jogo. Discutir simetria é importante por isso. Fala aí, Mário. A pergunta que eu faço assim, o que o guru tem que falar no microfone? Entendeu? O Einstein, ele falava que o espaço era curvo, e aí a massa. Então, essa era a maneira do guru se manifestar naquela época. Hoje você diria que o guru tem que trazer o princípio de simetria? Eu diria que um dos gurus, né, dessa ideia que foi o Dirac, o próprio Einstein, né, implicitamente, ele falou de simetria. A simetria que Einstein discute é a simetria entre espaço e tempo. Einstein já diz, não, tempo não é algo tão diferente do espaço, não. Tempo e espaço são sinônimos. Numa certa instância, quem faz relatividade geral vê que a gente consegue transformar tempo em espaço. Uma das soluções interessantes das equações de Einstein, por exemplo, é mostrar que aquilo que é uma direção espacial se transmuta no tempo. Então, nós vamos falar aqui de um grupo espaço-temporal chamado grupo de Siegel, né? Ward. Vou falar também do grupo chamado, vocês ouviram falar, todo mundo, até um curso aqui, ADS, CFT, que é o grupo de antidecíclio, onde agora aparecem duas direções temporais.
Então, as equações de Maxwell, por exemplo, de arte de Einstein, elas mostram que, sob certas circunstâncias, uma direção que nós pensamos ser puramente espacial, ela se transmuta numa direção temporal. E você pode estar vivendo numa região do universo onde você tem 2 tempos e 2 espaços. Você perde a terceira coordenada espacial e ela vira um segundo relógio. Então você tem como se tivesse 2 eixos temporais e 2 eixos espaciais. O mundo se achata e ganha um novo tempo a partir de uma direção espacial. Isso está nas equações de Maxwell, de Einstein. A questão é, isso é físico ou não? É uma solução. Tem física ou não tem? Segundo Sakharov e um grupo de russos que militam nessa direção há muito tempo, tem física. Tem física aí. Você, numa região muito próxima de um colapso gravitacional, numa região muito próxima de uma estrela, de um campo gravitacional muito intenso, você pode fazer com que uma direção espacial se transmute numa direção temporal. Então, essa é uma questão que a simetria nos coloca. Então, vamos estudar, por exemplo, né, a possibilidade de, inclusive, mais direções temporais vindas de algum mecanismo que alguma teoria baseada em alguma simetria pode colocar para nós. Eu veria um pouco a questão da simetria como sendo, a gente já pensou um pouco nisso. Depois de Dirac, ele consagrou essa direção junto com Wigner e junto com alguns outros, mas Dirac e Wigner foram muito importantes no direcionamento da física para a questão, jogar a física na questão da simetria. Então eu acho que hoje em dia, eu pensaria, se a gente está esperando a palavra de um guru, qualquer que seja ele nos dá clarezas sobre simetrias. Teoria de cordas, por exemplo, teoria de supercordas, que é uma coisa que está na fronteira lá do modelo padrão, né? Na fronteira além do modelo padrão, tentando desbravar a questão, por exemplo, da gravitação quântica. A discussão que eu tenho ali também é de novas simetrias. Então, simetria é a palavra muito importante na física contemporânea, e não é só na nossa área não, na matéria condensada também. Quando se discute hoje efeito Hall quântico fracionário, supercondutividade, altas temperaturas, existe toda uma formulação teórica também que está por trás dessa, vamos dizer assim, física de novos materiais. E compreender o que é o efeito Hall quântico fracionário. A busca de físicos, uma série de físicos matemáticos, de físicos teóricos comprometidos nessa questão, que é uma questão experimental. Tentar entender os platôs fracionários no efeito Hall quântico fracionário. Então a ideia deve ter uma teoria física por trás, deve ter um princípio, uma simetria. Então essa é a discussão da simetria muito importante. Hoje em dia a gente tenta remeter tudo para a questão da simetria. Tá? E vai ficar, a nossa discussão vai caminhar muito nisso. A primeira vez que a gente fala, né, a gente pode levar assim, soco, né, por tanta coisa assim, mas isso vai ser a prática do nosso dia a dia. Nós vamos trabalhar consistentemente para construir essas ideias. Pois não? A gente pode criar esse Você espaço. Bárbara, é isso? Amanda, fala aí. Nós podemos criar esse espaço, 2 tempos. Pode. Se você tiver uma boa motivação física, de repente você fala, eu estou entendendo tal fenômeno. Como SO22, nas teorias de supercordas, aparece naturalmente um espaço com 2 tempos e duas direções espaciais e 2 direções temporais. Aí a pergunta, o que é uma física feita nesse espaço? Você pode construir o teu princípio de simetria, o teu grupo e o teu princípio de simetria e ver quais são as consequências. O que você vai descrever com isso? Você vai elucidar alguma questão, por exemplo, com isso? Ou é um mero exercício matemático? Que aí vai ser visto de uma outra maneira. Bom, você pode fazer muitos exercícios matemáticos, inventar o grupo SO3542. Tem física aí? Tem alguma motivação física aí? SO22, os cordistas dizem que tem uma motivação física para mexer nesse espaço de atear o órgão. Sei lá, SO23, o pessoal que trabalha com universos de Brahma, né? Teoria de corda mesmo, hoje em dia sabe essa importância dessa correspondência ADS-CFT. Esse espaço de antidecíter é um espaço que hoje em dia está povoando a literatura da física. Vão ter um curso aqui dado sobre a correspondência ADS-CFT, que é uma forma da gente entender provavelmente a questão da gravitação quântica. É um approach atual para tentar mapear propriedades de gravitação em teorias de Yang-Mills, que a gente conhece bem. Então, a gente às vezes inventa, traz para a física um certo grupo, meio viagem, mas porque a gente tem uma motivação física muito determinada por trás, certo? Então, vamos lá, vamos começar agora. Essa é a ideia, tá? E a gente vai estar no fundo o tempo todo nesses 4 encontros aqui, a gente vai estar falando sobre essas coisas
e mostrando aí através de exemplos, de sistemas, de simetrias que a gente está falando dessas coisas. Vou dar um exemplo muito simples para a gente começar a construir uma maneira de atacar a questão. Suponhamos o exemplo mais simples que a gente possa construir na álgebra linear, que é um espaço euclidiano bidimensional, o R2, espaço euclidiano bidimensional. Esse espaço é um espaço que eu posso escrever um conjunto de coordenadas ortogonais, x, y, variáveis. Então nós temos vetores, né, que a gente pode construir, né, dessa forma, os componentes. Outra coisa, eu vou estar sempre usando a convenção da soma. Convenção da soma significa, toda vez que eu tiver índice, eu quiser expressar esse vetor em função de vetores de base desse espaço, os versores. X chapéu, Y chapéu. Então eu tenho soma em I que vai de 1 a 2. Então isso aqui significa V1, versor da componente da direção 1, mais V2, versor da direção 1. Estou construindo aqui a expansão de um vetor nessa base ortonormal. Tenho aqui que essa base satisfaz a essa propriedade é I chapéu, escalar é J chapéu, é o delta de Kroner, né? Alguma coisa que é 1 quando I é igual a J e que é 0 quando I é diferente de J. Nós vamos abandonar a notação de somatória para não sobrecarregar. Essa é uma ideia de Einstein, que chama-se convenção da soma de Einstein, que diz o seguinte: sempre que numa expressão houver um par de índices repetidos, subtém-se que haja uma soma desses índices. E, a não ser que seja dito em contrário. Muitas vezes aparece um par de índices repetidos. Por exemplo, se eu disser isso aqui, é I chapéu, escalar, é I chapéu, vale 1. Então, nessa expressão, eu estou dizendo que um versor, produto escalar, consigo próprio dá 1. Ou seja, esses versores, esses vetores são unitários, são versores. Então aqui eu estou dizendo isso para todo I. Vale para I igual a 1 e para I separadamente igual a 2. Então nessa expressão eu não tenho soma. Nessa expressão eu tenho soma. Então quando é que você vai saber se tem soma e não tem soma? Tem que ser dito. Se nada for dito, pressupõe-se que há uma soma. Se eu olhar cegamente para essa expressão aqui, sem dizer que ela vale para 1 e para 2, eu digo, isso aqui vale 2. Porque isso significaria, é 1 chapéu, escalar é 1 chapéu, mais é 2 chapéu, escalar é 2 chapéu. Então fica 1 mais 1 igual a 2. Mas, se eu especifico essa observação aqui, significa que essa relação está valendo para I igual a 1 separadamente para I igual a 2. Essa relação não, essa relação engloba tudo, é I diferente de J. Essa relação sem somatória, então vai estar indicando isso. Essa é a chamada convenção da soma de Einstein. Na álgebra linear nós não usamos isso, os matemáticos em geral não adotam isso, mas na física isso é muito comum. Nos livros mais fundamentais, os autores ainda colocam somatório, mas fica muito pesado. Às vezes você tem somatório triplo, por exemplo, você pode ter uma expressão que seja somatório de I que vai de 1 a 2, somatório de J que vai de 1 a 2, somatório de K que vai de 1 a 2, de, sei lá, AI, BJ, CI, BJ, EK, FK. Então significa, ó, o índice I está pareado com o índice I, o índice J está pareado com o índice J, e o índice K está pareado com o índice K. Então eu tenho 3 índices agrupados em pares. Então, significa que eu posso omitir isso tudo. Isso aqui significa que eu vou fazer I igual a 1, J igual a 1, vou ter I igual a 1, então eu vou ter A1, J igual a 1, E1, C1, D1, e aí esse cara vai rodar. E1, F1, mais E2, F2, mais E3, F3. Esse somatório vai ficar grandão. Mas, agora eu mantenho I igual a 1 e faço J igual a 2, C2 e 2. Aí vai isso tudo aqui. Então eu tenho que abrir essa soma fazendo I correr de 1 a 2, J correr de 1 a 2 e K correr de 1 a 2. Então, eu vou gerar essa pletora de termos aí, 27 termos, 8 termos que eu vou gerar. Então, isso está implícito na chamada convenção da soma, para evitar a notação repetida de vários. Então, botou índice repetido, está implícito que tem soma. Só para não questão de organização, de convenção. Já vamos escrever isso aqui e vamos escrever essa relação assim. Então, um vetor ele é expandido numa base coordenada de vetores normais, ortonormais. Vamos colocar assim.
Vocês sabem também da aula de linear que muitas vezes a gente pode não adotar essa conversão, mas escrever um vetor como um vetor coluna, em forma de vetor coluna. Bota aqui V1 e V2. Posso adotar essa notação. Por exemplo, o produto escalar entre dois vetores, um escalar V, aí abandonando a notação de I que vai de 1 a 2, eu posso escrever o IVI. Se eu adotar não a versão de vetor escrito em termos de uma base, mas vetor organizado em termos de vetor coluna, eu posso escrever isso aqui como sendo o vetor coluna o transposto vezes o vetor V. Ou seja, isso aqui é o 1 transpõe o vetor e multiplica por ele. V1 por 2 V2. Que é isso aqui. Então eu posso escrever o produto escalar dessa forma, ou posso transformar esse produto escalar, botar numa forma matricial do transposto. Então vai fazer isso. Bom, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos supor que eu tenho, então, tem uma grandeza que eu vou querer dizer que é invariante. Então, suponhamos que eu quero fazer, tem um produto, pegar o produto vetorial nesse espaço, o escalar, é esse o objeto. Eu vou adotar a forma matricial, o transposto. Suponhamos que eu vou fazer uma classe de transformações que vai deixar produto, então vou fazer transformações. Então, agora eu estou falando de transformações lineares. Eu vou pegar uma transformação que vai levar cada vetor, seja U ou V, num vetor transformado por linha, que é uma matriz R vezes o vetor U. Claro, em termos de elementos de vetor e de matriz, isso aqui seria R e J. Então, a gente vai fazer uma transformação que vai no vetor 1. Vamos dizer que eu vou fazer uma transformação em todos os vetores. Cada vetor vai ser transformado dessa forma. Ou seja, isso significa, em outros termos, que a componente I do vetor transformado é uma matriz RJ vezes o J. E um pelinho aí. R e J. Todo mundo vai ser transformado da mesma forma. Então tem uma matriz que faz a transformação de todos os vetores. Então eu introduzi uma transformação. A transformação que eu estou falando aqui é uma transformação linear. Então só introduzir um conjunto de transformações. Agora, eu vou introduzir um princípio de simetria. O que significa o princípio de simetria ou o princípio de invariância? Significa que, feitas essas transformações, alguma coisa não vai mudar. Eu transformo os vetores, mas algo não vai mudar. Eu poderia dizer o seguinte: não vai mudar. Eu vou fazer essas transformações sem mudar os módulos dos vetores, qualquer que seja o vetor, tanto para um quanto para qualquer vetor. E vou fazer essas transformações também de tal maneira que o ângulo entre dois vetores quaisquer não mude. Então, se eu pegar um vetor U e um vetor V, sei qual é o ângulo entre eles. E se eu fizer transformar U e transformar V, o ângulo entre eles não vai mudar. Deixa eu apagar isso aqui. Então, nós sabemos, na verdade, que o módulo de um vetor está associado, né, à raiz quadrada do produto escalar dele por ele mesmo. E nós sabemos que o ângulo entre dois vetores está associado, né, ao produto escalar desses dois vetores diferentes, por um seja diferente do outro, divididos pelo produto escalar dividido pelos seus módulos. Então, se eu quero preservar os módulos dos vetores e os ângulos entre os vetores, na verdade, o que eu vou preservar? O produto escalar. Se o produto escalar não mudar,
automaticamente o módulo não muda. Isso aqui também não muda e o ângulo não muda. Então, se eu quiser fazer transformações que vão deixar, vou transformar todos os vetores, mas eles não vão mudar nem de módulo e nem os ângulos relativos entre eles vão mudar. Quando um vetor rodar, o outro também roda de tal maneira que eles mantêm o ângulo relativo. Então, o princípio de invariância que eu vou impor é que o produto escalar de U por V, tirar a flechinha, tá? O linha escalar V' seja igual a U escalar. Então, isso aqui é um princípio de invariância que eu estou impondo. Eu estou dizendo, ó, eu faço uma transformação. Os vetores individualmente mudam, mas o produto escalar entre eles não vai mudar. Então, aqui eu introduzi um grupo de transformações. Vamos saber que transformações são essas, quais são as características, as peculiaridades dessa transformação e o princípio de simetria, que eu tá se virando igual uma maquininha. Tá se virando. Depois a gente vai ver, né? Quando se saiu merda ou não. No primeiro dia é assim mesmo, tá? Não tem problema não. O linha escalar V' igual a U escalar V. Então, essa é a invariância, ou a simetria. Ou seja, o produto escalar é simétrico sob esse tipo de transformação que eu estou postulando. Vamos ver o que são elas. Vamos agora quantificar melhor essa simetria. Então, se nós sabemos que o produto escalar pode ser, quando está a forma matricial, como sendo a matriz, coluna transposta U, vezes a matriz, coluna V, então, claro, o linha escalar V' vai ser U, linha transposto V'. Mas agora nós sabemos as propriedades de transposição das matrizes. Nós sabemos que a transformação é tal que nós sabemos que U' é uma matriz 2×2 atuando em U. E V' é uma matriz 2×2 atuando em V. Então, quando eu transpuser o U', eu vou ter U transposto vezes R transposto. V' é RV. Então, eu quero que isso aqui seja um transposto V. Aqui está o meu princípio de simetria. Quero que isso aqui seja um transposto V, que por sua vez é U escalar V. Então, professor, de forma mais simplista, a gente poderia dizer que o R seria um escalar, né? Por quê? É uma matriz, Bambina. É uma matriz, olha só. O que eu estou fazendo é isso aqui. Pergunta mesmo, Amanda, né? Obrigado por estar perguntando. Não tem pergunta simples, não tem pergunta nada. Nem pergunta aqui. Aqui o regime podem perguntar tudo, não tem problema, não tem dívida, não tem nada disso. É dúvida. Só tem dúvida, tá? E vocês vão ver que eu também vou me enrolar algumas horas aí, certo? Então vamos lá. O linha, o 2'. Olha só, Amanda, eu tenho isso aqui, ó. Um seio, uma matriz, sei lá, alfa, beta, gama, delta, que nós vamos descobrir depois quem é. E que faz esse trabalho para nós. A mesma matriz também eu posso aplicar no V. Qualquer vetor vai ter essa transformação. A questão nossa é quem é alfa, beta, gama, quem são alfa, beta, gama e delta? Quem é a matriz R? Então é uma matriz, não é um escalar. Tá? Você queria falar? Ele só não pensou, ele não guarda essa propriedade necessariamente de mudar os ângulos de forma ortogonal. Isso. Se estiver no cartesiano já tem um quadro bem, mas isso. Se ele não pensou, como é que fica essa história? Pois ele é. não vira mais invariante. Não é R que é invariante. Quem é invariante é o produto escalar. Então vamos ver. Se ele for um tensor, Tá. O tensor. Não ortogonalidade, ele deixa de ser Não. Nós vamos ver o seguinte. Você já está lá na frente, mas não vou deixar a questão para depois. Quem entender já. Vocês fizeram o curso comigo no primeiro semestre, sabem o que são tensores. Os tensores vão se transformar. E certas propriedades entre os tensores, como as chamadas contrações ou os produtos tensoriais, vão poder também ser invariantes. Por exemplo, já que você falou em tensor, nós estamos falando por enquanto só de vetor. Eu sei que um vetor vai ser transformado desse modo. Mas se você está falando de tensor, suponha, a quem já sabe, né? O que é um tensor? Vamos dizer, um objeto com dois índices. Quando você fizer uma transformação, que é a transformação R no vetor, o tensor vai se transformar desse modo. R, I, K, R, J, L, T, K, L. Então vamos aprender, talvez já na aula a gente fale sobre isso.
Essa transformação aqui pode ser escrita dessa forma. R transposta, RK, isso, R, RK, isso. Vai ficar R, T, R transposto. Elemento isto. Então, o que a gente vê, por exemplo, Gabriel, quando a gente vê, Gabriel, que esse tensor se transforma desse modo. Então, quando um vetor se transforma com uma matriz na frente dele, só o tensor se transforma com uma matriz à direita e uma matriz à esquerda, uma esquerda e uma direita, sendo que a direita é transposta. Então, isso é o que caracteriza a transformação de um tensor. Então, o tensor não é invariante. Mas, por exemplo, se você tirar o traço desse tensor, você vai mostrar que isso é invariante. Então, você tem grandezas invariantes dentro dos tensores. Eu não estou dizendo que o tensor é invariante. Pelo contrário, ele é tensor porque justamente ele se transforma. Então, seria invariante sobre o produto tensorial? Não necessariamente. Depende do produto tensorial. Vai ser invariante, vai ser, por exemplo, o traço do tensor ou os produtos escalares entre os tensores vão ser invariantes. Mas os produtos tensoriais não vão ser invariantes. Vão ser outros tensores. Isso vai ficar claro para você. Mas o Gabriel, por exemplo, que já sabe isso, eu estou só adiantando. Então, guarda isso na cabeça. O tensor, ele muda. Agora, ele muda, mas algumas coisas dele podem não mudar. O traço, por exemplo, desse tensor não muda. Mas outras grandezas mudam. O determinante, nesse caso, no caso de transformações de rotações, tá certo? Posso ter tensores mais amplos até, posso ter tensores com 3 índices. Pergunta é, alguém conhece em física algum tensor? Vocês já fizeram o curso do Harvard, né? A gente começa escalar, com temperatura, blá, blá, vetor, velocidade de aceleração, força. Depois, tensor. Exemplos de tensores. Quem conhece um tensor em física? Tensores são usados aonde? Então a gente tem vários tipos de tensor. Tensor de inércia, quando a gente estuda a rotação de corpos rígidos. Geralmente a gente fala de momento de inércia, que a gente tem propriedade de simetria muito definida, projeto certinho. Mas se você pegar um peão condutor, um peão, ele tem um tensor de inércia, não mais um momento de inércia. O tensor de momento anular, o tensor de tensões, o tensor de energia e momento. Então existem muitos tensores. Em relatividade, a curvatura do espaço é um tensor, a torção do espaço é um tensor. Então tensores são grandezas físicas muito importantes. Nós temos que saber bem o que são tensores para poder saber bem as teorias físicas. Teoria física é muito além de escalar e vetor. Escalar e vetor é só fichinha para a gente começar, né, a entender as coisas. Então, feita o esclarecimento aí para o Gabriel, posso tratar, ok? Vamos continuar? Então, o que está em jogo é esse princípio de simetria, ou seja, essa propriedade. Agora, do momento que eu quero que isso aqui, seja igual a isso aqui, para quaisquer U e V, a condição que sai daqui, então, a condição para que isso aqui aconteça é que a matriz R, quem quer que seja ela, vezes a matriz R transposto seja igual à identidade. A identidade 2 por 2. Se essa condição aqui for obedecida, automaticamente o produto escalar é invariante. Então eu já tenho uma propriedade, primeira propriedade importante que vem do meu princípio de simetria. Se a minha transformação R, ela for uma transformação de simetria para o produto escalar nesse espaço bidimensional, significa que a matriz R tem a propriedade de que a sua inversa é a sua transposta. O nome dessas matrizes da álgebra linear nós sabemos, são as chamadas de matrizes ortogonais. Eu estou diante de uma matriz ortogonal 2 por 2. Tá? Se uma matriz é ortogonal, se eu pegar uma matriz ortogonal, R1 é ortogonal. Então, satisfaz a essa condição. Se eu pegar uma segunda matriz, que é ortogonal, satisfaz a essa condição. O produto de duas matrizes ortogonais, por exemplo, matriz R3, vou construir uma matriz R3, que é o produto de duas matrizes ortogonais. Então, se eu pegar R3 transposta vezes R3, todos esses X aqui estão faltando nada.
pegar uma matriz R3, que é o produto de duas matrizes ortogonais, R3 transposto, R2 transposto, R1 transposto. R3 é R1 mais 2. Então, devido às propriedades individuais, isso aqui é identidade. Se isso aqui é identidade, eu ganho essa aqui batendo em cima dessa, que também é identidade. Então, nós provamos que o produto de duas matrizes ortogonais é uma terceira matriz que mantém a ortogonalidade. Então, o produto de duas matrizes leva a uma terceira matriz, mas não perde a propriedade de ortogonalidade. Muito bem. Vamos pegar, por exemplo, a matriz identidade. Se eu pegar a matriz R igual a matriz identidade, então é claro que a identidade transposta é a identidade. E a identidade vezes a identidade é a identidade. Então, a matriz identidade é ortogonal, pertence a essa categoria. Por exemplo, trivial, é a matriz ortogonal mais trivial que tem a própria matriz identidade. E a terceira propriedade. Suponhamos então que uma matriz qualquer seja ortogonal. Então, R transposto é igual a R menos 1. Se eu inverter essa relação, tirar o inverso dessa relação, nós vamos ter R transposto inverso é igual a R. Quando eu inverto o inverso, eu ganho a matriz original. Mas nós sabemos da álgebra linear que inverter o transposto de uma matriz é idêntico a tirar o transposto do inverso. Certo? Então, isso aqui está me mostrando que R é menos 1 transposto é igual a R. Então, essa relação aqui é o que eu tenho que mostrar que essa matriz é X. Então, ou seja, vou mostrar isso aqui. R, deixa eu pegar essa matriz. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar essa relação, botar de uma outra. Vou pegar, desculpa, eu vou retomar essa relação, acho que mais construtivo fazer isso. Suponhamos que uma matriz seja ortogonal. Tá aqui. Vamos multiplicar essa identidade, essa igualdade matricial à esquerda aqui e a esquerda aqui por R transposto a menos 1. Então, vamos multiplicar essa equação por R transposto a menos 1. Então, quando eu multiplicar por R transposto a menos 1, aqui vai ficar a identidade. Então, aqui eu vou ter R igual a R transposto a menos 1. Agora, dobrou isso aqui. Vamos multiplicar a direita por R menos 1. Então, R vezes R menos 1 dá a identidade. E aqui eu vou ter R transposto a menos 1 vezes R menos 1. Essa equação aí sim, o inverso do transposto é o transposto do inverso. Então, se uma matriz é ortogonal, portanto satisfaz a essa relação, a sua inversa também é ortogonal, satisfaz a mesma relação. Então, o que a gente mostrou é que R ortogonal, então R menos 1 é ortogonal. Então, em matemática, a álgebra, quando a gente tem uma estrutura desse tipo, o produto de dois objetos com uma característica é o terceiro objeto com a mesma característica. A identidade tem aquela característica. E se um objeto tiver aquela propriedade, o seu inverso também tem a mesma propriedade. Essas três propriedades juntas definem aquilo que nós chamamos de um grupo. Né? Então, nós estamos dizendo aqui que essas matrizes aqui estão formando, a gente chama esse grupo aqui de O2. O que significa essa notação? O2, então a gente pode botar assim, até O2R. Depois eu posso tirar, né, às vezes eu tiro o R. É para indicar que eu estou lidando com matrizes que são reais, 2 por 2 e ortogonais. Então, esse é o chamado grupo O2. São as matrizes que são ortogonais. Vamos caminhar um pouquinho mais só. Vamos pegar, então, a relação que define uma ortogonalidade. Então, nós estamos tratando do primeiro exemplo de um espaço que não é espaço-tempo, é só espaço. Eu tenho duas direções espaciais euclidianas. Na próxima aula, depois do intervalo, nós vamos começar a trabalhar já um espaço-tempo bidimensional. Nós já vamos começar a falar propriamente das transformações de Lorentz no mundo bidimensional. Por enquanto, eu só estou dando uma revisão para vocês fixarem a ideia de uma coisa no terreno que vocês já conhecem da álgebra linear.
que é o espaço dessas chamadas matrizes ortogonais. Então vamos à frente, vou pegar então, suponhamos então que eu tenho uma matriz ortogonal qualquer, 2 por 2, então satisfaz essa propriedade. Se eu tirar o determinante de ambos os lados dessa equação, determinante de 1 é igual a 1. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Então tem determinante da primeira vezes determinante da segunda. Mas o determinante de uma matriz transposta é o determinante da matriz original. A propriedade de transposição não muda o determinante da matriz. Então, claro, esse lado esquerdo aqui, na verdade, vai ficar o determinante de R ao quadrado. É igual a 1. Então, se eu tiver uma transformação ortogonal, essa transformação naturalmente vai ter determinante mais ou menos toda a transformação, ou seja, o módulo do determinante de qualquer transformação ortogonal é 1. Pode ser 1 ou menos 1. Se eu multiplicar duas matrizes ortogonais que têm determinante menos 1, o produto vai dar 1 que tem determinante 1. O produto do determinante do produto é o produto dos determinantes. Se eu multiplicar uma matriz com determinante 1 e outra com matriz determinante menos 1, o produto dá menos 1. Se eu multiplicar duas que têm determinante 1, o produto vai dar sempre 1. Então, se eu pegar duas matrizes que tenham sempre produto, tenham sempre determinante 1, o produto delas sempre vai ter. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Eu posso pegar uma matriz ortogonal que tem determinante mais 1, ou eu pego uma matriz ortogonal que tem determinante menos 1. Por exemplo, a identidade não tem determinante menos 1. Determinante 1. E o produto de duas matrizes com determinante menos 1 me dá uma matriz com determinante 1. Então, sai das características. Então, o subconjunto de matrizes com determinante menos 1 fura, né? Ele viola as regras básicas de grupo. As duas regras básicas, que são o pertencimento da identidade e o produto, né? O produto de duas matrizes com determinante menos 1 não é uma terceira matriz com determinante menos 1. Então, viola regras básicas da estrutura de grupo. Ao passo que as matrizes com determinante 1, não. Se eu multiplicar duas matrizes com determinante 1, o produto mantém determinante 1, a identidade tem determinante 1 e a matriz inversa de uma matriz com determinante 1 também tem determinante 1. Então, as matrizes, as submatrizes, quer dizer, o subconjunto de matrizes R com determinante mais 1, ele mantém ou respeita, né, a estrutura de grupo. Matrizes em geral, qualquer que seja o coronel. Eu não entendi muito bem por que viola. Pelo seguinte, a primeira propriedade importante, qual é o nome mesmo? Gustavo. A primeira é outro Gustavo, Gustavo, você é da UFRJ? Da UF, esse Gustavo aqui é da nossa empresa. Você é da Rural? Você é da Rural, né, Gustavo? Então, viola pelo seguinte, Gustavo, quando você pegar duas, quer dizer, a ideia de grupos é que se você pegar um objeto com uma certa característica e um segundo objeto com a mesma característica, o produto deles dois dá um terceiro objeto que mantém aquelas características. Então, nós vemos, uma matriz ortogonal vezes outra matriz ortogonal dá uma terceira matriz que é ortogonal. Agora, uma matriz que tem determinante menos 1 multiplicada por outra matriz que tem determinante menos 1 dá uma terceira matriz que tem determinante mais 1. Então, o produto, ele foge às propriedades individuais. Então, você já furou a regra fundamental para formar um grupo, que é aquela propriedade que nós chamamos de fechamento. O segundo ponto que é violado é que a identidade tem que ter as características daquele grupo. A identidade não tem determinante menos 1. Então, está fora. Então, só o subsetor de determinante 1 respeita a estrutura de grupo. Em teoria de matrizes, qualquer que seja a matriz, não importa, qualquer matriz que tem determinante mais 1 é conhecida na literatura como matriz especial. Special. E aí a gente usa a notação S. Sempre que tiver um S
significa matriz especial, matriz de determinante único. Então, o que nós extraímos do grupo O2? Nós estamos extraindo um subconjunto de matrizes ortogonais, mas que fecham a propriedade de grupo. Então, eu estou pegando não só matrizes ortogonais 2 por 2 reais, mas eu também estou impondo a propriedade de especialidade. Então, nós estamos construindo um grupo chamado SO2R, que na verdade a gente chama de SO2. Não está implícito que seja um grupo real. Então, ou seja, o que eu estou fazendo com o grupo SO2? Eu estou fazendo rotações, transformações no espaço euclidiano bidimensional que deixam invariante o produto escalar. Então, isso é chamada matriz do grupo SO2. Então, ela tem as seguintes propriedades. A matriz R, vamos chutar, eu não sei quem é a matriz R. Então, a matriz R vai ser alfa, beta, gama, delta. Eu sei que o determinante dela, então, por construção, é 1. Qualquer matriz de SO2 tem... Eu vou pegar qualquer matriz de SO2, por definição, tem determinante 1. Então, alfa, delta, menos beta, gama, é igual a 1. Então, eu tenho outra propriedade que eu tenho é que ela é ortogonal. Então, o transposto dela, que é alfa, gama, beta, delta, transpus essa matriz, troquei linhas por colunas, vezes ela mesma, vale a identidade. Então, isso é o que define uma chamada matriz do grupo SO2. Esse grupo SO2 é muito importante, simples, mas importante, por exemplo, no eletromagnetismo. Ele vai ser, a gente vai ver, quando a gente for mais à frente, que esse grupo está ligado à simetria da eletrodinâmica. É chamada, quem já ouviu falar teorias de calibre, teorias de gauge, a gente vai ver que na eletrodinâmica, no eletromagnetismo, existe uma transformação chamada transformação de gauge, que é baseada nesse grupo SO2. Depois nós vamos ver também na versão complexa, que é a chamada versão Q1. Bom, muito bem. Então, para finalizar, que eu vou terminar meio-dia e 45 essa aula, vamos colocar as seguintes propriedades em jogo aí. Então, por exemplo, se essa matriz é uma matriz de SO2, essa equação aqui vai me dar relações entre os parâmetros. Eu vou começar a fixar. A matriz não é tão solta, alfa, beta, gama, delta. Para ela ser SO2, eu já sei que o produto de alfa por delta menos beta por gama tem que dar 1. Já é uma condição em cima dos 4 parâmetros. Então, esses 4 parâmetros não são totalmente independentes. Se eu souber 3 deles, eu já determino o 4. Agora, essa relação também aqui vai me dar um sistema de equações envolvendo, não lineares, né, que são equações quadráticas dos parâmetros, mas envolvendo alfa, beta, gama e delta. Por exemplo, a primeira equação vai me dar que alfa 2 mais gama 2 é igual a 1. A segunda equação vai me dar que alfa, beta menos gama, delta é 0. A terceira equação vai me dar que beta alfa mais delta gama é 0. É a mesma equação. A terceira equação eu não escrevo porque é uma mera reprodução dessa. E a quarta equação vai me dar que beta 2 mais delta 2 vale 1. E aí a terceira é beta 2 mais delta 2 vale 1. Então, eu tenho mais algumas relações entre alfa, beta e delta, suplementares, para que essa matriz seja ortogonal. Isso aqui é a condição de ortogonalidade e isso aqui é a condição de especialidade. Vamos trabalhar um pouquinho mais essas relações aqui. Por exemplo, essa relação alfa vezes alfa mais gama vezes gama igual a 1. Por exemplo, se a gente multiplicar toda essa equação por delta, vamos multiplicar essa equação aqui por delta, ambos os lados, por exemplo. Então eu vou ter alfa, alfa, delta, mais gama, gama, delta, igual a delta. Dessa relação aqui, eu tenho quem é gama, delta. Gama, delta é menos alfa, beta. E aí eu posso botar o alfa em evidência. Vai ficar alfa, delta, menos beta, gama, igual a delta.
Eu tive uma manipulação aí. Mas, agora, ó, eu sei que isso aqui é o determinante. É o determinante vale 1. Então, eu tirei já uma relação preciosa. Eu tirei uma relação aqui que está me dizendo que se essa matriz é ortogonal e em especial, se ela é SO2, alfa tem que ser igual a delta. Então, já amarrei esse parâmetro aqui. Esse parâmetro tem que ser alfa. Certo? Vamos fazer a mesma coisa na última equação. Vamos pegar essa última equação, vamos escrever como sendo beta, beta, mais delta, delta, igual a 1. E vamos multiplicar essa equação por gama, por exemplo. Até o cachorro que está acompanhando, o negócio está bom também. Bate os roqueiros, né? Porque eles também gostam de sertanejo. Daqui a pouco vão entrar sertanejo. Deixa eu passar aí meia hora, o churrasco esquentar, vai começar a rolar. Vamos, Leonardo. Vamos lá. Você já acaba a aula antes do pagode. Certo? Vamos explicar tudo com gama agora. Vai ficar beta, beta, gama, mais delta, delta, gama, igual a gama. Agora, gama delta, de novo, é menos alfa beta. Está aqui, ó. Gama delta, de novo eu vou usar. É menos alfa beta. Então agora eu posso botar beta em evidência. Então beta vai estar multiplicando menos alfa delta mais beta gama. Igual a gama. Mas isso aqui é justamente menos o determinante. Então isso aqui vale menos 1. Então eu tive uma outra preciosa relação aqui, que é gama igual a menos beta. Então, toda matriz de SO2 já está determinada. Quer dizer, a estrutura geral, mesmo se eu não sei quem é exatamente a matriz, eu sei qual é a relação entre os elementos de matriz. Então a forma geral de uma matriz de SO2 seria alfa, beta, menos beta, alfa. Nós provamos que delta é igual a alfa e gama é igual a menos beta. Mas, se essa matriz tem determinante 1, alfa 2 mais beta 2 tem que valer 1. Então, quais são as soluções dessa equação? Chutem dois números reais cujas somas dos quadrados dão 1. Teorema de Pitágoras no círculo trigonométrico. Se alfa 2 mais beta 2 vale 1, não tem mais saída a não ser seno e cosseno. Então tem duas possibilidades. Ou eu pego alfa igual a seno, ou mesmo seno, mas alfa tem que ser um seno, e beta um cosseno, ou alfa tem que ser um cosseno, e beta tem que ser um seno. Qualquer conjunto de números, né, se eu tiver dois números reais, cujas somas dos quadrados tem 1, não importa, eles têm que ser 100% de alguma coisa. Bom, aí tem duas possibilidades. Ou eu tenho a matriz E igual a seno, cosseno, menos cosseno, seno, ou eu tenho a matriz E igual a cosseno, seno, menos seno. Qual das duas é mais fácil? Todo mundo está entendendo que isso aí está fazendo uma rotação. Né? Se eu pegar, essa matriz está me dizendo o seguinte, que linha 1, vou botar um vetor qualquer, V' 1, V' 2 é igual a R, V'1, V'2. Então isso está me dizendo que V' é isso vezes 1, mais isso vezes 2. E assim vai. Né? Vamos pensar uma coisa. Se eu estiver fazendo uma transformação muito pequena, não faz parte. Tem que ser 100%. Porque a soma, se você pegar esse resultado aí, fundamental do cálculo, né?
Não tem problema. Não é pergunta trivial, não. É porque a gente sabe que não tem mais solução. Se você pegar dois números reais, cujo quadrado, a soma dos quadrados de 1 só pode. Esses números têm que ser 100% de alguma coisa, não tem jeito. Então, é uma solução. A solução mais geral é que ele seja o seno de alguém. Então, em vez de ser dois parâmetros independentes, alfa e beta, na verdade, essa relação faz com que alfa e beta sejam função de um único parâmetro, um ângulo θ. Então, na verdade, o que está em jogo no final de tudo dessa matriz SO2 é um ângulo θ. Certo? Então, essa matriz aqui deve estar no fundo dizendo que eu estou fazendo uma transformação com um ângulo θ, ou seja, uma rotação. Agora, raciocínio, vamos dizer, por que eu escolho essa ou vice-versa? Vamos pensar o seguinte, se eu estou fazendo uma rotação, vamos pensar o seguinte, vamos pegar essa matriz aqui, vou fazer uma comparação aqui. Suponhamos que vamos esquecer o que nós fizemos. Isso aqui, nós chegamos a um resultado baseado, vamos dizer, em argumentação matricial. Argumentação algébrica, vou botar um intervalo. Só parar aqui um instante. Suponhamos que eu tenho um sistema de eixos, então, em duas dimensões. E que eu tenha, por exemplo, esse vetor aqui. Esse aqui é um vetor. Suponhamos que agora eu faço uma rotação dos meus eixos. Eu vou trabalhar com esse sistema de referência agora. Eu fiz uma rotação de um ângulo alfa. Eu fiz uma rotação de um ângulo θ. Nos dois eixos. Então eu estou trabalhando agora com dois sistemas de referência distintos. Um é o observador XY e o outro é o referencial Y' X'. A distinção entre os dois sistemas de referência é que eu rodei de um ângulo θ o sistema de eixos coordenados. O vetor é o mesmo. Claro, o vetor visto por esse cara, vamos pensar, esse vetor aqui forma um ângulo alfa com o eixo do x no referencial YX. Então nós temos o seguinte, V1 é módulo de V cosseno de alfa. Alfa é esse ângulo aqui. E V2 é módulo de V seno de alfa. Para esse observador aqui, esse vetor vai ser visto por outro observador. Então, esse vetor não é o mesmo que esse. Então, vamos dizer agora, quem eu vi o vetor V'? V1' é o vetor, V' é o vetor observado pelo observador Y'. Esse ângulo que ele forma aqui é alfa menos θ. Então, V1' é módulo de V1' cosseno de alfa menos θ. E V2' é módulo de V', módulo de V' seno de alfa menos θ. O que nós sabemos da rotação? Quando nós fazemos uma rotação, nós não mudamos o módulo do vetor. O módulo do vetor sem mexer na módulo dele. Então, o V' é igual a V. Módulo V' e módulo de V. Então, esse cara aqui, eu expando como seno. Só expandi um cosseno. Cosseno de alfa, cosseno de θ, mais seno de alfa, seno de θ. Vou fazer de cabeça aqui errado. Ó. Vai ficar módulo de V vezes cosseno de alfa, cosseno de θ. Mais V cosseno de alfa é V1. Então, o primeiro termo da expansão vai ficar cosseno de θ, V1. Mais cosseno de alfa menos θ é cosseno de alfa, cosseno de θ, mais seno alfa, seno θ. Seno alfa, módulo de V é V2. Então, vai ficar mais seno de θ, V2. Agora, aqui embaixo, seno de alfa menos θ, seno de alfa, cosseno de θ. Então, vai ficar módulo de V seno de alfa, que é V2, vezes cosseno de θ. Cosseno de θ vezes V2. Vamos até começar pela outra ordem. Seno de alfa, cosseno de θ, menos cosseno de alfa, seno de θ. Então vai ficar menos seno de θ, módulo de V, cosseno de alfa, que é o V1.
E depois o outro termo vai ficar cosseno de alfa, seno de teta. Cosseno de alfa, cosseno de alfa, cosseno de teta, que é o que eu coloquei aqui. Não, deixa eu ver isso. O primeiro termo, vou pegar o termo segundo, né? Que é o cosseno de alfa, menos seno de teta. Fala assim, menos seno de teta, cosseno de alfa, que vai dar o V1. E o segundo termo é seno de alfa, cosseno de teta. Então vai ficar mais cosseno de alfa de teta. E aí vai ficar módulo de V vezes seno de alfa, que é o V2. Então, essa transformação de rotação dos eixos coordenados, está me dizendo que o vetor visto pelo sistema de observação girado em relação ao primeiro é a matriz cosseno, seno, menos seno, cosseno. V1, V2. Que é essa matriz aqui. Essa matriz aqui tem a grande propriedade. Se eu fizer uma transformação de rotação muito infinitesimal, eu vou estar muito próximo do vetor original. Ou seja, quando θ tende a zero, V'1 tem que tender a V1. V'2 tem que tender a V2. Essa matriz não me faz isso. Porque quando θ tende a zero, eu teria que V'1 tenderia a V2. E o V'2 tenderia a menos V1. Então essa matriz aqui não faz uma rotação. É uma solução matemática que está descartada por não representar uma rotação. Essa matriz aqui é a que faz a rotação. Então, vamos parar agora aqui só com essa conclusão. As matrizes do grupo SO2, nessa forma aqui, cosseno, seno, menos seno, cosseno, não, essa aqui é a estrutura geral de uma matriz SO2. O que ela está representando? Ela está representando uma rotação do sistema de eixos coordenados, ou seja, eu tenho um observador e um observador girado em relação ao primeiro. E ambos os observadores estão descrevendo o mesmo vetor. Então eu não mexi no vetor. O vetor ficou inerte. Eu mexi no observador. Isso em física é uma classe de transformações que nós chamamos de transformações passivas. Nós não mexemos no sistema físico. Quem está sendo observado, eu não mexo. Eu mexo no observador. Eu passo de um observador. Eu mudo de laboratório, mas observo a mesma grandeza. É o que os astrônomos fazem. A estrela está lá. Eu não mexo na estrela. Eu mexo no observatório. Ou eu estou no ON, ou eu estou em Monte Palomar. Então são dois observatórios distintos, vendo o mesmo sistema físico. Esse é o chamado ponto de vista passivo. Você atua, muda o observador, mas não toca no sistema observado. Quem é que está sendo observado? Que é o vetor. Então, o sistema físico observado é o V. E ele está sendo visto por dois observadores distintos. Então, uma matriz do grupo SO2, ela está fazendo esse tipo de transformação. São dois observadores rotacionados, um em relação ao outro, observando o mesmo sistema físico. Não é a única maneira de se fazer física. Física de partículas já é diferente. Você pega a amostra, quem faz matéria com ciência dos materiais aí, a Bárbara, né? É a Amanda. Amanda vai lá, ela pega a amostrinha dela, o supercondutor dela, ela leva lá pro fundão. Então ela tocou no sistema, ela carrega a caixinha dela para onde ela vai. Ela não pode carregar uma lua, nem